Glória a Deus. É com muita graça da parte de Deus que nós venhamos aqui fazer uma reflexão bíblica acerca de um Deus que trabalha em nosso favor, em favor de um povo que não é justo, que é imperfeito e cujas falhas todos os dias são perdoadas. E aí ele vai nos confirmar através da sua palavra, quando nós desejamos andar da maneira que ele se agrada, ele tem para nós uma vida baseada no contexto a qual a sua palavra registra, é de paz, é de gozo por tudo aquilo que ele proporciona para nós, e nós, de maneira equilibrada, pedimos para ele sabedoria, para que nós possamos obedecer a sua palavra. E a palavra dele no contexto real, onde nós vamos formar um texto limitado acerca daquilo que imita a Cristo todos os dias, é nós pedirmos para que ele venha nos dar vida para que nós venhamos progredir, vida para que nós venhamos avançar, melhorar, e vida para que nós venhamos contemplar as bênçãos dele sobre as nossas vidas, porque por ele nos foi prometida. Aí nós vamos confirmar lá no livro de Salmos, no capítulo 37, glória a Deus, no versículo 37, onde o salmista ele vai se expressar de maneira clara desta forma: nota o homem sincero, e considera o que é reto, porque o futuro deste homem, o amanhã, aleluia, desse homem é de paz. Ele confirma categoricamente que o futuro deste homem será de paz. O nosso Deus, queridos, ele é perfeito, e a obra mais perfeita da criação foi o homem. Aí quem é o homem nas suas fragilidades, desobedecendo a sua vontade lá no princípio e descendo degraus abaixo por conta da sua falha. Aí nós vamos observar que Deus, na sua plenitude, no contexto real da sua totalidade amorosa para com o seu povo, uma nação que até então ele já estabelecia um vínculo ativo de salvação, que seria algo inegociável e eterno para o homem. O que nós vamos imaginar? Como é que verdadeiramente este homem ele precisa estar alinhado diante de Deus, ou buscando se enquadrar, ou no mínimo pedir para que este projeto na vida dele venha se estabelecer de forma que ele venha pedir a Deus para que somente a ele venha agradar.
não é isso? Aí nós vamos fazendo uma conjecturação de tudo que é preciso para que nós venhamos estabelecer limites daquilo que verdadeiramente separa o homem de Deus. E quando é um pecado que nós estamos verdadeiramente vulneráveis, talvez, ou até mesmo cedendo todos os dias por não vigiarmos, o que nós precisamos constatar é que verdadeiramente o homem sem Deus, ele é nada. Mas o nada de Deus na vida do homem é tudo que ele precisa para vencer o sistema maligno. Mas o que é o sistema maligno? Cujo tema sistemático no mundo atual ou atuante em nossas vidas impregna sobre nós situações ativas que nós muitas das vezes nos sentimos até vencidos, porque nós cedemos a cada convite, a cada proposta, ou um banquete específico de pecado, de sujeira e de ataques malignos que nos tornam insensíveis à voz deste ser real que nos criou com tanto amor e por tanto amor nos criando, ele venceu por nós essa barreira na cruz do Calvário. Aí como fazemos? De que maneira eu reconheço esse ato e vou ver se cumprir na minha vida este futuro de paz? Glória a Deus. É algo a se pensar. Aí nós vamos caminhando para analisar a proposta de Deus para as nossas vidas, quando Ele impulsiona o seu Filho em uma missão específica, única, maravilhosíssima, que somente Ele poderia fazer na Terra, por esta humanidade que não merecia. Mas do princípio, o homem já desobedecia. E desobedecendo, caía para refletir ou melhorar os seus caminhos. Igualmente, nós vemos em Jeremias 7. Aí no 37, o salmista declara: o futuro deste homem é de paz, uma vez que ele anda na sua verdade e tem linha reta. Com quem? Com o seu Criador. Mas quem é o Criador das nossas vidas? Nós podemos considerar Deus como um ser perfeito que nos ama, que nos ampara. E para todos os dias a ação do inimigo, quando ele nos convida a obedecer a sua palavra, e nós cumprimos com alegria. É o edificar da minha casa naquilo que somente Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu carregar a minha cruz, regar sementes de amor, sementes de fidelidade a Deus, lembrando que essa aliança, ela não pode ser quebrada. E uma vez quebrada, eu preciso restaurá-la de maneira que esse conserto ele se torne visível na minha vida, para eu tomar posse deste versículo, assim como declara o salmista. Nota o homem, glória a Deus, sincero quando ele considera aquilo que é reto. Eu preciso ter uma vida reta diante de Deus, e retidão fala de uma afeição a consertar o altar que, uma vez quebrado, ele precisa ser restaurado. Um altar que, uma vez sujo, ele precisa estar limpo. Não fala de uma perfeição ativa do princípio. Fala de algo que precisa ser melhorado, e na medida que melhoramos, nós confiamos e
constatamos que verdadeiramente é limpo o coração do homem. E na limpeza deste coração, nós trazemos para o nosso culto um ofício que é de gratidão. E essa gratidão, ela traz consigo uma grandeza real que gera em paz, gera em nós paz. E em paz vem para nós tudo aquilo que é de dentro para fora, a gente conquista obedecendo à luz da Bíblia, a sua palavra. E de fora para dentro, nós temos o reconhecimento ativo daquilo que é um conhecimento específico. Aleluia! Jesus Cristo. Aí nós fazemos uma outra pergunta para nós mesmos. Nós temos o conhecimento específico de quem é Jesus? O que verdadeiramente Ele fez e faz por nós, para que a gente tenha plena certeza de que Ele dá essa paz tão genuína e a gente confirma que o futuro, Ele é nosso, Ele é de Deus para as nossas vidas. E ainda que o inimigo, no seu projeto sistemático, que é maligno, de tentar nos influenciar de maneira negativa, nós vamos lembrar. É uma foto bonita, é uma vida ativa na presença de Deus, procurando a Ele agradar todos os dias. E se é um louvor que sai dos seus lábios, queridos, dos nossos lábios, Deus, Ele se agrada, porque o coração, ele é quebrantado. E se é um coração quebrantado, nós confirmamos o versículo. O futuro deste homem, o futuro desta mulher é de paz. É de paz porque o proverbista, o proverbista declara que ele procurava ser pacífico, ele procurava ser amável e ter zelo pelas coisas do Pai. Aleluias. Quando ele herdara, em meio a uma confusão ou fusão de sentimentos conduzidos pela sua mãe, ali para trazer para si, para aquilo que foi gerado por ela, o filho amado, que uma vez rejeitado, por não ter idade para herdar aquilo que viria por promessa espiritual, ela teria o ritual de brigar todos os dias para alcançar aquilo que era de Deus para a vida dele. Ou para as nossas vidas, queridos, o que não é diferente. Nós só conseguimos lutar, defender uma causa que para nós ela é importante quando nós amamos aquilo que nós fazemos de maneira que agrade a Deus em especial. Agradando a Deus em especial e Ele estando no controle da situação, nós não perdemos o foco e focando aquilo que em especial Deus está trabalhando para cumprir nas nossas vidas. Nós temos como referência o proverbista Salomão. Amado por uma mãe que veio de um contexto real de adultério e que alguém poderia vê-la como uma mulher desqualificada até para com aquele rei ficar. Mas quem era o rei? Segundo o coração de Deus, para ali estar e estando naquele lugar, ele, o nome de Deus, continuar aleluias, propagando através daquele que herdaria o seu trono. Isso é coisa linda, queridos, porque o trono de Deus para as nossas vidas, ele faz referência de zelo. E no contexto pai, Salomão, ele zelou daquilo que veio do seu pai. Veio do seu pai para amar ainda mais
aquilo que era de Deus para a vida dele no individual. E no individual ele iria conquistar espaços significativos e ficaria claro todos os dias o que era a promessa de Deus para a sua vida. Aí eu pergunto mais uma vez para que a gente venha entender ou buscar o pleno entendimento até que Jesus venha voltar, quem é verdadeiramente Ele em nossas vidas. Porque se Ele prometeu uma paz e ela é existencial, de que maneira nós contemplamos ela? Se eu escolho não ter com Deus uma vida reta, se eu escolho não ter com Deus um relacionamento sincero e verdadeiro, e eu todos os dias tento combater com as minhas atitudes errôneas que a Ele desagrada ou entristece o Espírito Santo, aí nós vamos olhar este versículo e desanimar-nos, porque nós achamos que em meio às nossas lutas do cotidiano, as adversidades da vida, nós estamos distante deste trono, mas nós não estamos distantes. Esse trono, ele é nosso, ele é garantido por Jesus Cristo, uma vez que morreu por nós na cruz do Calvário. E se ele morrendo por nós na cruz do Calvário, declarando que esse véu foi rasgado de alto a baixo, quem seríamos nós para considerarmos que estar na sua casa, usufruindo dessa presença, que para onde nós vamos, onde nós chegamos, ela tem a sua existência tão própria, tão verdadeira, tão única, que a gente sente. A gente sente através do vento, a gente sente através da natureza, que é linda. A gente vê um mar que é vasto e a gente fica pasmo, a gente fica admirado e mirando todos os dias. Mas que coisa linda, tentando entender. E muitas das vezes nós não entendemos, porque é mistério mesmo. Nós contemplarmos e a Deus agradecer, porque nós fazemos parte. A diferença é, nós somos a obra mais perfeita. E uma vez perfeita diante de um Deus que em sua propriedade real de grandeza, ele fala que nós somos da realeza celestial. E a realeza do céu, queridos, temos príncipes e princesas. Princesas que adoram a Ele em espírito e em verdade. Príncipes que defendem a bandeira de Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada. E um reino que é vasto, de tudo aquilo que é considerável paz para as nossas vidas. Porque Ele nos chama de amigos, uma vez que nós, a sua palavra, temos obedecido. Aí nós usufruímos mesmo de paz para as nossas vidas. Então tomamos posse desta paz que excede o entendimento do homem natural. O homem natural, queridos, ele não vai contemplar esta paz que é inegociável. Tu tem a bebida, tu tem a cachaça, tu tem as drogas, tu tem tudo aquilo que te vicia e causa em ti um momento de êxtase. E é uma escolha. A palavra de Deus fala de livre arbítrio. Mas o cristão vivendo uma fé genuína na pessoa de Jesus Cristo, ele considera para si um ambiente de paz, é quando ele não se embriagar com esses lixos espaciais, podemos assim considerar, acreditas? Quando nós vemos e nos deparamos com essa situação ao longo do caminho, que vai perdendo a graça.
Aí eu não sinto mais vontade de beber a cachaça. Aí eu parei, não acredita? Eu parei, me fez mal. O médico, ele precisou restringir lá na receita que o cigarro na minha vida, ele não é saudável. Então ele tirou, ele anulou, ele riscou e pediu para mim ter cuidado. Aí eu paro de fumar. Eu paro de me embriagar. Aí eu paro, queridos, de me alegrar com algo que é momentâneo. Aí eu vou me lembrando que no meu cotidiano existe um dono da minha alegria. E esse dono, ele me convida todos os dias. Me conheça, comigo se relacione e aciona piscas alertas daquilo que resolve verdadeiramente os teus problemas. Aí cabe a você distingui-los e dizer quais são eles para o teu Criador, para o Deus da tua vida, para o amado da tua alma. Porque Ele não quer te ver ferido, Ele não quer te ver triste, porque Ele te considera escolhido e te chama de filho, uma vez que tu com Ele te reconcilia. Acreditas? Toma posse e se alegra com este Deus, porque Ele é vivo. Amém? Fique na paz de Jesus Cristo. Ou tome para si a certeza que uma vida de obediência faz com que você seja verdadeiro diante de um Deus que é real. E sendo Ele real, ainda que você passe mal, o salmista, ele declara: nos dias maus, Ele é contigo. Amém? Fique em paz. Deus abençoe.